Flamengo malvadão. Isso aqui é o Mengão. Tô falando que é a marcha do Ronaldão. Ó, que isso? Rona, perder, mas 4-0 não foi muito? Não, ó, e vou te falar, foi pouco. Porque o Hugo errou. Mas se depois no segundo tempo ele não pegasse umas 3 cara a cara lá, era pra ser mais. E essa defesa do Cunha é uma defesa, uma vergonha. Aí eu tava fazendo o jogo na Rádio Bandeirantes e eu falei, ó, tem que tirar essa defesa. Tirar essa zinhaca aí, o Gustavo Henrique, tirar o Ramalho. Aí eu olhei lá no banco. Félix Torres e Kaká. Mas ainda bem que o Félix tá jogando, porque senão você ia colocar a culpa toda nele. Não, mas não tinha como colocar a culpa nele igual os dois. O Ramalho tomou 3 canetas e 3 chapéus, 2. Não, deitaram dessa nhaca do Corinthians aí. A defesa é uma vergonha. Aí depois o pessoal falou que o jogo foi bom pro Flamengo. Só que é flamenguista que gostou, né? Por outro lado, o Flamengo deu espetáculo. Arrascaeta jogando fino da bola. Pedro mostrando que não perdeu nada do talento. Pulgar dominando o meio-campo, a defesa tranquila. O Wesley com espaço. 4-0 placar final e a gente conta essa história outra vez para desespero do Ronaldo. É, pênalti Mandrake, mais um lá, hein? Um grito diferente ecoou nas arquibancadas do Maracanã. Esse som, que veio da torcida do Flamengo, tem um motivo específico. Uma falha de Hugo Souza, ex-jogador do rubro-negro. Mas para chegar até o momento da falha, é preciso entender o contexto. Nos primeiros 45 minutos de jogo, o Flamengo não tomou conhecimento do Corinthians. Não à toa, o placar foi aberto logo aos 4 minutos. Everton Cebolinha recebeu pelo lado esquerdo, cortou para dentro e bateu colocado para fazer o primeiro dos cariocas. Eu penso que uma equipe que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. 3 minutos depois, quase veio o segundo. Pedro acertou a trave de Hugo Souza. Arrascaeta, por pouco, não fez um golaço da intermediária. A única chance corintiana foi com Carrídio, que parou em Rossi. Aos 33 minutos, Pedro escorou para Arrascaeta, que dessa vez bateu com capricho para ampliar. Quando tudo parecia controlado, Hugo Souza errou ao dar o passe. E Pedro não perdoou. 3-0 Flamengo com apenas 37 minutos de jogo. Não é o eu que vai mudar quem eu sou, não é o acerto que vai me fazer o melhor do mundo, ou eu que vai me fazer o pior do mundo. E faz parte do futebol e encarar isso da melhor forma possível para que quarta-feira já esteja da melhor forma para ajudar a equipe. Nos acréscimos, quase a cereja do bolo. Pedro fez essa jogadaça, mas Hugo Souza salvou o que seria o 4º gol do Fla. O segundo tempo começou como o primeiro. Com apenas 2 minutos, Arrascaeta carimbou o travessão de Hugo Souza. Depois foi a vez de De La Cruz tabelar com Arrascaeta e Pedro e finalizar para mais uma defesa de Hugo. Até que aos 28 minutos, Coronado derrubou Arrascaeta dentro da área. O árbitro não marcou a penalidade em campo, mas foi chamado pelo VAR. A decisão foi de pênalti. Na cobrança, Pedro marcou o seu 4º gol na temporada e o 4º do Flamengo no jogo. Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação. Então isso foi super importante também. Nem mesmo a presença de Dorival Júnior, novo técnico do Corinthians, foi suficiente para evitar a derrota do Timão. Fim de papo, Flamengo 4, Corinthians 0. Agora, as duas equipes voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Enquanto o Flamengo encara o Botafogo da Paraíba na próxima quinta-feira, o Timão terá o Novo Horizontino pela frente um dia antes. Não planejei o jogo ainda porque eu não assisti o Botafogo da Paraíba, então não sei muito bem ainda como eles jogam. Vou analisar a partir de amanhã e aí vou decidir o que eu faço perante a esse jogo, esse desafio que vamos ter pela frente.
Flamengo agora líder, acabou com o nosso cadeirão, Edu Dracena, que coisa. Mas é o seguinte, Ronaldo, você tem que explicar por que foi tão fácil e poderia ter sido mais, segundo as suas palavras, para o Flamengo. Verdade, poderia ter sido fácil. Esse caldeirão aí tá fritando todo mundo aí. O campeonato tá esquisito. Agora, o porquê? Deixa eu falar uma coisa pra você. O meio de campo do Corinthians até que marca muito, mas a distância que fica entre a defesa e o meio de campo, todo mundo tá chegando perto da área e tá chutando. O Hugo tomou 2 gols aí também, que se fosse o Donelli, tava todo mundo reclamando. Mas o atacante vem e a defesa começa a afastar. A defesa é muito medrosa do Corinthians. Eu nunca vi uma defesa tão medrosa. E falaram tanto do Embu e do Baré. Essa defesa do Corinthians, ela não marca ninguém. Ainda toma caneta, toma chapéu, os caras colocam pra girar dentro da área, tocando. Ninguém faz nada, uma chegada. Não deram uma chegada em ninguém. O Pedro voltando. Pedro, aqui você não vai vir mais, velho. É assim que funciona. Aqui você não vem mais, irmão. Aqui vai ser bolinha. Não é assim, Edu. Não é assim. Aqui não vem mais, irmão. Aqui ó, esse aqui é meu, esse aqui é teu e cada um na tua aqui. Vocês fizeram uma avenida pro Flamengo, uma vergonha. Como ex-jogador, tô falando como ex-jogador aqui. Vocês são uma vergonha. Vocês passaram vergonha no Maracanã, velho. Agora, perder uma coisa. Agora, deixar os caras andar dentro da área e passar, em toquinho, pra lá e pra cá. Vocês são uma vergonha. Agora, o Hugo errou aí, ó. Mas foi o cara que honrou a camisa também. Quem foi, se não fosse ele, seria uma vergonha maior. Agora, saiu na caça, irmão. Sai atrás. O Léo Ortiz estava fazendo isso. O Léo Pereira. Eles saíram no meio de campo pra pegar os caras do Corinthians. E vocês afastando, como se fosse o mestre de cerimônia. Olha o Pedro entrando dentro da área, dando chapéu e toca todo mundo, velho. Vocês estão de brincadeira com a camisa do Corinthians. Vocês têm que ter vergonha hoje de sair na rua. Tá, mas aí agora, o que a gente pode fazer? Agora tem que fazer mandar embora os 4 zagueiros. Manda embora. Põe o Tchoca aí, põe o Ranieri como zagueiro e toca o barco e manda esses caras embora, velho. Vocês não têm condições de jogar no Corinthians. É isso. Um time bem treinado pelo Felipe Luiz e outro que tem um interino como comandante. Chega o taco, velho. Chega o taco, mostra o pau, tá aqui, ó. Encosta aqui, bate aqui. Vocês não fizeram isso. Tomaram caneta. Mas você pediu o Orlando. Esse pênalti é mandrake, hein? Isso aí pode fazer a diferença pra um título ou pra uma queda. Esse pênalti é mandrake também. Mas aí 4. 4 pode ajudar no final aí, se empatar em número de jogos com o Palmeiras. Esse golzinho que vocês deram aí também é mandrake. Como assim empatar em número de jogos com o Palmeiras? Opa, gol também. Se empatar em número de vitória, lá é saldo de gol. Pra subir e pra cair. Mas você tá falando pra quê? Pra disputar o título? Estão dando tudo aí. O sorveteiro cai na praia, no Ipanema, eles estão dando pênalti. Pronto, falei também. Calma. Não ia falar não também, mas tem que falar, meu. Eu lembro que na primeira rodada, quando o Inter empatou com o Flamengo no Maracanã e eu comemorei, ele me ridicularizou aqui no programa. Eu comemorei também o empate com o Bahia lá com o time reserva, vem aqui, gol do Flamengo. É assim o futebol, fazer o quê? Agora dá mole, ganhando palestra lá no... Agora vem cá, vocês são muito mole aí. Eu nunca vi uma defesa tão mole. Não, mas foi o time. Não foi só a defesa, não. O time do Corinthians não foi Os caras têm que... Passa aqui, ó. Não, mas passa. Mas o Ranieri vindo na caça. O Ranieri vindo na caça com a Arrascaeta, com o Chimininho. O Chimininho também joga muita bola, esse De La Cruz, hein? E o Gerson? O Gerson, ainda bem que o Gerson não quis jogar. E o Pulgar? Nossa, também não quis. A questão é essa, né? Super aceitável essa reclamação do Ronaldo, esse desabafo do Ronaldo, porque o Flamengo é um time super qualificado e você vestindo a camisa do Corinthians, a sua postura é uma postura de treinamento, porque você tem que dar uma chegada firme. Nós não estamos aqui incentivando a violência, nada disso. Mas, por exemplo, o gol o gol não, né? Aquela jogada que o Pedro fez que poderia ter feito um golaço. Pelo menos você esbarrar no jogador e fazer uma falta fora da área. O zagueiro do Corinthians deixando os jogadores do Flamengo jogar a todo instante. Então, o jogador, quando tem qualidade, se você der espaço, você vai passar o vexame. E era para ter sido mais. Então, o Corinthians, um time de treinamento, contra o Flamengo, um time que jogou e sem ser incomodado. Só um detalhe, o Dorival estava lá no Maracanã acompanhando tudo de perto e deve ter saído bem preocupado. Ele tá morando, o Capelani tá morando aí. Capelanes, você já deve ter um quartinho aí no hotel do Corinthians, alguma coisa assim. O expediente é interminável. E aí o Dorival apareceu, chegou, deu as caras, ou ainda tá tentando entender o que aconteceu no Maracanã nessa goleada do Flamengo pra cima do Corinthians. Bom dia, Capela! Haja coração!
Olha! Bom dia, Rê! Nem tão bom dia assim pra alguns aí no estúdio, mas uma ótima semana. Uma semana mais curta também, verdade, feriadinho no meio aí, coisa maravilhosa. Mas o negócio é o seguinte, ó. Tô olhando pro céu aqui, ver se encontra algum pica-pau, nem sinal de gavião também. Umas gaivotas, uma ou outra ali também. Pomba tem de arrodo aqui, é uma coisa impressionante. Agora, o negócio é o seguinte, gente. O Ronaldo na sexta-feira tava fazendo coro pro Orlando Ribeiro, tem que ficar, é o Orlando neles. Agora vem logo, Dorival. Mas o negócio é o seguinte, ó, por falar em Dorival, tá meio esquisito esse negócio mesmo, porque o Dorival ainda não foi anunciado oficialmente. O que falta? Falta canetar tudo bonitinho, mas ó, só pra tranquilizar a nação corintiana aí, o Dorival que ontem esteve no Maraca, como falou muito bem a Rê, ele voltou com a delegação. Aí você vai me perguntar o seguinte, mas o Capela, ele estreia no meio de semana contra o Novo Horizontino? Sim, essa é a expectativa. Tudo bonitinho, já preto no branco, branco no preto, parte burocrática já assinada. E aí ele deve ser oficializado ainda hoje e não tem treino hoje. Tá rolando aqui mais uma atividade para os reservas, os caras que praticamente não jogaram ontem no Maraca. Amanhã, gente, é quando a delegação já vai a caminho de Novo Horizonte. Então, assim, o Dorival vai ter amanhã para minimamente trabalhar, para conhecer o nome de um outro jogador e entender, sobretudo, se o Memphis Depay terá condições. Todo mundo vai lembrar, quem assistiu o jogo, ele tomou uma pancada na região da coxa, saiu na primeira etapa ainda reclamando de muitas dores, vai passar por reavaliação e vamos entender se ele vai ter ou não condições de atuar nesse meio de semana. Então, tá tudo pronto já, o circo tá montado para que o Dorival faça sua estreia com a camisa do Corinthians como comandante do clube nesta quarta-feira contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil. Escapou de estrear no Maracanã contra o Flamengo, hein, Rê? Vamos ver nesse meio de semana aí.